Hoje ela está transbordante para falar do amor de Deus para as nossas vidas e tudo que Deus colocar no coração dela ainda, porque mesmo ele tendo palestrado com a sua filha nesses dias, ele ainda pode colocar em sua mente, no teu coração, algo novo para revelar à tua igreja. E nós cremos na tua palavra que quando o Senhor envia o anjo do Senhor para ministrar na casa dele, é porque o Senhor já falou, já conduziu, já tratou, já ministrou e já trouxe do céu todo o alimento, todo o maná. E nós cremos, Pai, que aqui na terra, enquanto o Senhor fala com a tua filha, mesmo com as preocupações, mesmo com as lutas, o Senhor fala com a tua filha. Abaixa. Sou eu que cuido da tua casa. Sou eu que entro em cada cômodo na sua casa. Sou eu que ministro quando você fala que não tem mais jeito. Oh, tu és lindo, Pai, na vida dessa mulher. Há uma unção sobre esta mulher que não ficará só nesta terra aqui que nós estamos pisando lá abaixo. Deus tremendo, Deus poderoso, louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Bendito és tu. Santo é o teu nome, Deus Deus. santo, Deus poderoso. Aleluia. Deus Aleluia. conforme a tua vontade. Seja louvado. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor. Daquilo que o Senhor te deu. Sim, Espírito Deus de poder, Deus de graça. Santo. Deus, tudo em tuas mãos, Pai. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. O Senhor levanta. Aleluia. Porque Ele é o Deus Glória da a minha, da nossa e da sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus. Deus tremendo, Deus poderoso. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele é tremendo. O Senhor, Ele sempre nos surpreende. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Jaqueline e vim lá de São Gabriel da Palha. Congrego lá na igreja Assembleia de Deus, Palavra Viva, do pastor Juliano e da sua esposa missionária Shirley, que mandaram um abraço para vocês e me abençoou para estar aqui nesses 3 dias em que eu saí da minha cidade, da minha casa, para poder estar aqui. Então, recebam um abraço da igreja Palavra Viva nesta noite. Aleluia. E é uma satisfação e um prazer muito grande, uma honra para mim estar aqui sobre este altar para ministrar a palavra do Senhor. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, Deus me trouxe aqui quando o pastor Sebastião e a pastora Cleide tinham acabado de comprar esse terreno. Ainda estava cheio de mato e de colonhão e nós fomos uns dos primeiros a estar aqui junto com a igreja orando e profetizando. E hoje eu posso estar aqui já em cima do púlpito com a igreja do Senhor adorando a Deus. Isso é uma honra que só Deus faz. Isso são presentes que só Deus nos dá. Amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na noite desse dia, no Salmo 91, verso 1. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra
sombra do Onipotente descansará. Será que você pode repetir esse verso comigo no 3? 1, 2, 3. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento. Glória seja dada ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, ela é a carta de amor de Deus para nós seres humanos, para nós filhos e filhas do Senhor. E toda vez que nós pegamos a palavra do Senhor, independente de quem está do nosso lado, independente da situação que nós estamos vivendo, a boca do próprio Deus se abre para falar conosco quando nós abrimos a palavra do Senhor. E quando eu estava orando ao Senhor, antes mesmo de chegar aqui, antes mesmo de receber o convite de saber que eu iria estar aqui, num culto de quinta-feira que eu estava na igreja, o Espírito Santo, ele começou a ministrar o meu coração. E eu falei assim: Senhor, eu vou anotar e seja o que o Senhor quiser. E com o passar dos dias, Deus, ele foi fluindo dentro de mim uma palavra. E quando eu recebi a oportunidade, o Senhor falou: é sobre isso que você vai falar. Aleluia. Então eu quero que nesta noite você abra o seu coração, a sua mente, que nada venha distrair o seu entendimento, que nesta hora o Espírito Santo de Deus venha levar cativo, prisioneiro a tua mente, a toda palavra que o Senhor quer liberar nesta noite. Nós lemos o Salmo 91, verso 1, que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que significa habitar? O Senhor, ele está nos convidando a uma realidade espiritual, mas também terrena, que ele quer manifestar na nossa vida. E ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que significa habitar? Habitar significa morar. Habitar significa ser responsável por algum lugar. Habitar significa ter compromisso com aquele lugar aonde você está, aonde você vive. E nós vivemos em uma casa física, natural, aonde você tem compromissos em mantê-la limpa, aonde você tem compromisso de pagar as contas, aonde você tem o compromisso e a responsabilidade de trancar todas as fechaduras para que o ladrão não entre, para que nada na sua casa física seja roubada. Mas nós, como filhos e filhas do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós também precisamos ser guardados. Nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Ele poderia habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Ele poderia habitar em qualquer lugar, cheio de ouro, cheio de prata, cheio das maiores riquezas que essa terra produz. Mas Ele escolheu habitar dentro de você. Aleluia. E isso é um privilégio. Então, se nós somos, e quando nós habitamos em algum lugar, nós temos responsabilidades, aquele que tem responsabilidade, compromisso com Deus, esse encontra descanso à sombra do Onipotente. E quem é o Deus Onipotente? É aquele que tudo pode. É aquele que detém todo o poder nas suas mãos. É esse Deus que nos chama a habitar na presença dele e a descansar à sombra das asas dele. Ele fala: eu sou onipotente, vem para perto de mim, habita comigo e descansa à sombra das minhas asas protetoras. Se você quer encontrar um lugar seguro, o esconderijo de Deus é esse lugar. Aleluia. Quem busca esse tipo de intimidade, esse tipo de relacionamento com Deus, essa pessoa ela tem renovo, essa pessoa ela tem descanso, essa pessoa ela tem provisão na sua vida em todo o tempo. Aleluia. Até mesmo nos momentos de mais dificuldades. É o que está escrito na palavra do Senhor em Naum, capítulo 1, verso 7. Está escrito assim, a palavra do Senhor:
O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração e ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe se em nós existe pouca confiança ou muita confiança, ou média confiança. O Senhor é aquele que sabe se você é uma pessoa madura na presença dele, ou se você é uma pessoa em desequilíbrio na presença dele. O Senhor sabe se você busca ele somente quando você não encontra mais recursos aqui na terra, ou quando ele é o primeiro que você vai descansar e buscar proteção, instrução, auxílio, socorro. Ele sabe, ele conhece todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses nos mostra, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, nos mostra que nós, seres humanos, nós somos seres tricotômicos. Nós somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. E se você abrir a sua Bíblia, para você confirmar isso em Gênesis capítulo 1, e você vê o que está escrito no verso 27, você vai ver que Deus, ele fez, está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui Deus, ele fez o ser humano na sua parte espiritual, celestial, divina. No capítulo 2, no verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, como é que isso funciona? Deus, quando ele quis criar a humanidade, quando ele quis criar o ser humano, ele primeiro criou Adão. E ele pegou Adão e ele fez a estrutura macho e fêmea no céu, homem e mulher no céu. Quando ele quis dar notoriedade ao ser que ele tinha criado espiritual, quando ele criou todas as coisas na terra, nós precisamos de um corpo físico para habitar na terra. Nós não podemos em espírito habitar naquilo que Deus fez. Então Deus desceu à terra, Deus pegou água, Deus pegou barro, e ele fez essa estrutura que eu e você vemos. E quando ele fez essa estrutura, e que ele viu que essa estrutura era boa, ele soprou o fôlego de vida nas narinas daquela imagem, daquele boneco que ele havia feito. E no capítulo 2, no versículo 21, 22, Deus fala que ele adormeceu Adão. E ele tirou da costela de Adão. E da costela de Adão, Deus formou a mulher e a trouxe para Adão. Então eu e você, nós precisamos entender quem nós somos e em quais dimensões nós fomos criados. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos travar uma batalha espiritual, mas ela não é espiritual, ela é almática. Deus, ele nos fez perfeito. Nós éramos um espírito, tínhamos alma e um corpo. E antes do pecado, esse espírito governava a alma e o corpo. Então o espírito falava, a alma obedecia e o corpo executava. Mas quando veio o pecado, o espírito foi desconectado de Deus. E quem passou a governar? A alma. O que é a nossa alma? É os nossos pensamentos, são as nossas vontades, são as nossas emoções, é aquilo que os nossos olhos veem, é aquilo que os nossos ouvidos ouvem. Você já parou para prestar atenção no quanto você é influenciável por aquilo que você ouve? Você já parou para prestar atenção no quanto você é influenciável por aquilo que você enxerga? Às vezes você está de boa, tranquilo, você vê alguma coisa, aquilo te traz revolta. Aquilo te traz mágoa, aquilo te traz dor, aquilo te causa sofrimento. Às vezes você está bem e você ouve uma palavra e aquilo muda tudo dentro de você. Essa é a nossa alma. Isso foi o que passou a governar o ser humano.
A alma, o sentimento, a vontade, o desejo, o eu quero, eu posso, eu vou lá e eu faço. Então, a alma começou a governar o corpo, dizendo, faz isso, e ela vai e faz. Faz aquilo, e o corpo vai e executa. Então, quando o ser humano, quando Adão e Eva pecaram, esse espírito saiu do governo e entrou a alma, entrou o corpo. E nós, no espírito, é a única parte que nós conseguimos nos comunicar com Deus. É só pelo espírito que nós conseguimos essa conexão. A nossa alma, o nosso corpo, os nossos desejos, eles são insaciáveis. Quanto mais você faz aquilo que a sua alma quer, mais você busca fazer, porque a terceira sensação já não é como a primeira. E você vai desgovernadamente fazer com mais intensidade para você ter o benefício que você teve na primeira vez. E isso em todas as áreas da nossa vida. Talvez você comprou um carro e aquilo te trouxe grande satisfação e alegria. Passou-se 2 meses. Aquela alegria, aquela satisfação já não está dentro de você. Aquela gratidão já não está dentro de você. E você vai precisar comprar outras coisas para você de novo. Obrigada, irmão. Para você de novo estar sentindo aquela sensação de bem-estar e alegria que você sentiu da primeira vez. E aí o que acontece com nós seres humanos? Nos tornamos consumistas. Porque somente comprando e adquirindo alguma coisa que nós conseguimos estar felizes, satisfeitos, plenos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Porque toda a nossa vontade, ela é passageira. Tudo aquilo que você der para a sua alma, tudo aquilo que você fizer para o seu corpo vai ser pouco. Ele sempre vai exigir mais de você. Ele sempre vai querer que você entregue mais para ele. E isso vai trazer desequilíbrio na sua vida. Somente o Espírito Santo é que pode colocar freio e equilíbrio na nossa alma, nos nossos desejos, nas nossas emoções. Glória a Deus. Você quer ter descanso na sua vida? Você quer ter renovo na sua vida? Você quer ter vigor? Você quer ter fé? Você quer ter esperança? Então você precisa dominar a sua alma, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, para verdadeiramente você viver a nova identidade que Deus tem para você. E isso não seria possível para nós em nós mesmos. Por isso Jesus Cristo veio em forma de homem. Sentiu as dores que nós sentimos, sentiu os medos que nós sentimos, sentiu as aflições que nós sentimos. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, ele abriu um caminho para que nós também possamos ser vencedores pela força dele que está em nós e que nos conduz todos os dias para viver a vontade dele. Aleluia. Nós precisamos entender que se nós formos viver por aquilo que os nossos olhos veem, que a nossa vontade deseja, nós vamos viver desenfreadamente. Aleluia. Não tem como servir 2 senhores. Ou nós servimos a nossa vontade, o nosso querer, ou nós servimos a Deus. E nós precisamos entender isso. Por que muitas pessoas não conseguem se manter na presença do Senhor? Porque elas não têm esse entendimento. Elas não têm essa consciência de que ela é 3 pessoas em uma e ela precisa alimentar aquele que ela quer que se sobressaia, que governe a vida dela. Aleluia. Se você alimentar a sua alma com televisão, com rede social, comendo o que você quer, nunca orando, nunca lendo a Bíblia, passeando em shopping todo dia, saindo com um amigo, saindo com outro, você está alimentando a sua alma. Deus. E isso vai se tornar um gigante dentro de você, porque quando você parar e falar assim, eu não posso fazer determinada coisa, você vai ter uma batalha na sua mente que você vai falar assim, ou eu faço isso ou morro, porque eu não consigo controlar essa vontade. E é por isso que nós precisamos saber que nós precisamos alimentar
aquilo que é espiritual. Aleluia. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter pessoa perto de nós que nos leve para mais perto do Senhor e faça o Espírito crescer em nós e nos trazer a consciência, o equilíbrio, a potência que Ele tem para manifestar na nossa vida. Aleluia. Se nós não tivermos esse entendimento, nós nunca conseguiremos avançar, crescer, viver uma vida madura na presença do Senhor. Nós vamos estar correndo de um lado para o outro atrás de revelação, sendo que a maior revelação nós temos na palavra e ela está conosco todos os dias. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma Bíblia dentro de casa. Essa é a maior revelação que todos nós podemos ter. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos. Se você tinha dúvida de que você era de você mesmo e que você pode viver a sua vontade, o seu querer, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, você está muito enganado. Você não tem mais autonomia para mandar em você. Você não tem mais autonomia para mandar na roupa que você vai vestir. É Deus que escolhe a sua roupa. Você não tem mais autonomia para falar assim: não, hoje eu vou comer o que eu quiser. Não, é Deus que te fala: entra num propósito, porque está vindo guerra e eu preciso de você equilibrada, fortalecido. Você quer deitar e quer dormir, a sua alma quer deitar e quer dormir, o Espírito Santo te desperta no meio da madrugada e fala: vai orar, porque o vento vai soprar, e eu preciso que você esteja maduro. Eu preciso que você não seja um menino, uma menina da fé. Eu preciso que você me conheça, tenha intimidade comigo, saiba quem eu sou, para na hora que vier a adversidade você saber que o refúgio, que o esconderijo e o lugar de descanso é na minha presença. Não é correndo atrás de um, não é correndo atrás de outro, não é indo atrás do que os outros de fora vai te dar, é buscando dentro de você aquele todo-poderoso que já habita em você e que está esperando você dar voz para Ele, está esperando você dar ouvidos para Ele, para que você possa tirar o medo de fazer a vontade de Deus. Porque muitos de nós temos medo de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Muitos de nós temos receio de ouvir a voz do Senhor e de simplesmente obedecer a voz do Senhor. Porque às vezes parece que aquilo que Deus está falando conosco não é aquilo que nós queremos. A nossa alma nunca vai querer aquilo que é espiritual. Então, se você está ouvindo uma voz falando para você: faça alguma coisa que a sua alma não quer fazer, que a sua vontade não quer fazer, que o seu desejo não tem prazer em fazer, que o seu corpo está debilitado e não quer fazer, faça, porque certamente essa é a voz do Espírito Santo, te direcionando e te alinhando aquilo que é celestial, aquilo que verdadeiramente vai fazer a mudança e a transformação na sua vida. Se eu ando como a minha alma deseja, eu vivo em desobediência, eu vivo em desequilíbrio, eu vivo sem governo, eu vivo sem freio, fazendo tudo o que me dá vontade. Você pode imaginar? Imagina um caminhão grande. É uma potência, é algo grande, é algo robusto, é algo poderoso aos nossos olhos. Mas se o freio do caminhão não estiver funcionando e ele sair, ele faz um arraso aonde ele bater, aonde ele passar. Assim somos nós, assim é a nossa vida, assim são as nossas atitudes. Nós somos uma potência nas mãos do Senhor. Mas se nós não estivermos sob a influência do Espírito Santo e sobre o domínio dele, nós fazemos uma destruição. Pode reparar um caminhão que bateu. Ele não só destrói aquilo em volta, mas ele também se destrói. E muitas pessoas, por estarem fora
desse alinhamento e desse governo do Espírito Santo, não consegue controlar a sua língua e fala o que não devia falar, da maneira que não devia falar e quando não deveria falar. Aleluia. Uma pessoa em desequilíbrio, ela se mete em mexerico, ela se mete em fofoca, ela se mete na vida dos outros, ela aponta o dedo para todo mundo, menos para ela própria. A pastora Cleide colocou um espelho aqui, ó, para nós fazermos uma dinâmica. Todo mundo foi lá e olhou superficialmente o que está vestindo, como está o cabelo. Qual é o momento que nós paramos para olhar o que está dentro de nós? Qual é o momento que verdadeiramente nós paramos de fazer aquilo e buscar aquilo que é externo e começamos a olhar o que está interno? Aleluia. É fácil eu olhar para uma pessoa e falar todos os defeitos dela. A palavra do Senhor diz assim, ó. Largue de ser hipócrita. Essa é a palavra que Jesus usou. Você está querendo tirar o cisco no olho do outro. Olha o tamanhozinho do cisco. Quando você tem uma trave em você, esse pau aqui grandão, e você não está vendo. O nosso problema não é identificar pecado, não é identificar aquilo que precisa ser mudado. O nosso problema é enxergar a nós mesmos. Aleluia. O nosso problema é que muitas vezes nós não queremos fazer uma oração perigosa. O que é uma oração perigosa? Espírito Santo de Deus, revela a intenção do meu coração. Maravilha. Revela verdadeiramente aquilo que está dentro de mim. Aleluia. Quais são as minhas intenções? Quais são os meus desejos? O que os meus olhos estão vendo e o que ele está enxergando? É coisa boa? É coisa ruim? Jesus. O do que a minha boca está falando? São coisas boas ou são coisas ruins? O meu ouvido, ele está prestando para quê? Para ouvir coisas boas que me edificam, que me transformam? Ou lixo que só está me destruindo e me afastando da presença do Senhor cada dia mais? Então nós precisamos parar e verdadeiramente olhar. Nós somos uma potência nas mãos de Deus. Mas se nós não tivermos sobre o governo do Espírito de Deus, nós seremos uma potência devastando tudo, quebrando tudo, destruindo os outros e destruindo a nós mesmos. E nós precisamos nos atentar para isso, porque não é para isso que Deus nos criou. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas estão na presença do Senhor e querendo só o que Deus pode dar. Muitas pessoas estão na presença do Senhor buscando só a mão do Senhor, só a mão do Senhor, só a mão do Senhor. Mas elas não se dobram diante dos pés do Senhor para adorar o Senhor. Aleluia. Para verdadeiramente conhecer Ele. Saber o amor que Ele dispôs sobre nós. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou de tal maneira. Essa tal maneira ninguém pode explicar. Porque verdadeiramente, eu não sei você, mas eu não nasci num lar cristão. Então eu não fui discipulada e ensinada desde pequenininha a andar em obediência, a fazer aquilo que era certo. E eu destruí muitas vidas no processo, e eu me destruí em várias áreas da minha vida. Emocional, financeira, familiar, em várias áreas. E quando Deus olhou para mim, eu estava, como o salmista disse, num charco de lodo, num lamaçal do pecado. E Ele olhou para mim e falou: filho, eu te amo de tal maneira que te entreguei o meu filho único por você. Aleluia. Quem tem um amor assim por nós? Somente o Senhor Deus. Aleluia. Então nós precisamos aprender a conhecer esse Deus. Nós precisamos entender que vontade, ela dá e passa. Você pode estar com vontade de comer alguma coisa hoje. É só você deitar e dormir. Amanhã você já não está mais com essa vontade. Você vê que era só fogo de palha.
Você passa em frente a uma loja, você fica empolgado quando você vê aquelas coisas maravilhosas. Saia por 1 hora, se distraia e depois volte para frente daquela vitrine. Você vai ver que você não precisava daquilo que você queria. É desse modelo aí, Jesus. E às vezes nós queremos espiritualizar tudo. É por isso que o conhecimento ele liberta, é por isso que o conhecimento ele transforma. A palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor ela tem poder de nos libertar das garras dessa vida adâmica, dessa alma que quer nos aprisionar, dizendo que nós não somos merecedores, dizendo que nós não temos intimidade, que nós precisamos buscar fora para preencher aquele vazio que está dentro. E isso tudo é mentira, isso tudo é engano. E enquanto nós não conhecemos a verdade, que nós precisamos estruturar o nosso interior, o nosso espírito, nós não vamos conseguir ter uma vida madura, equilibrada. Qualquer vento que vier, a gente se deixa levar. Qualquer confusão que tiver, estamos nós lá no meio. E não é isso que o Senhor quer para nós. Busque viver cada dia como se fosse o último dia. Aleluia. Deus, Ele está preparando a minha e a sua vida para se encontrar com Ele e para viver na eternidade com Ele. E no céu não dá para entrar de qualquer jeito. Nós precisamos largar algumas práticas, nós precisamos largar alguns sentimentos, nós precisamos largar alguns fardos que nós estamos trazendo desde a nossa infância. Quantas pessoas ainda carregam mágoa, revolta, falta de perdão no seu coração de coisas que aconteceram lá atrás? Quantas pessoas não conversam com determinada pessoa porque vira para ela e fala assim: não fui com a cara dessa pessoa, então não quero conversar com ela, não quero ouvir ela. Quem somos nós para dizer que a cara do outro não bateu com a nossa, se ele é a imagem e semelhança do Senhor? Quem somos nós para dizer que o outro não serve para andar com a gente, se nós não caminhamos e não visualizamos essa pessoa, não tivemos comunhão com ela para saber verdadeiramente qual é a essência dela? Muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que alguém fala. Às vezes a pastora Cleide chega para mim e fala assim: olha, não chega perto daquela pessoa não. Você viu aquela pessoa? Você viu? Ela não é uma pessoa boa para você caminhar não. Quando eu vou conhecer essa pessoa que eu ainda não conheço, eu já tenho alguns preconceitos estabelecidos na minha mente. Eu vou olhar para ela e vou começar a buscar nela aquilo que a pastora Cleide me contou, aquilo que a pastora Cleide me falou. Eu estou sendo influenciada. Eu não estou deixando o Espírito Santo me mostrar se aquela pessoa é uma pessoa que pode andar comigo ou não. Será que nós queremos viver influenciado pelo olhar das outras pessoas ou nós queremos viver influenciados pela ação do Espírito Santo em nós? Nós precisamos escolher, nós precisamos saber. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós precisamos fazer essa escolha. Nós precisamos verdadeiramente olhar e saber aonde nós queremos colocar a planta dos nossos pés. Aleluia. E aonde verdadeiramente nós queremos descansar ou viver agitado. A escolha é nossa. O Senhor Deus, Ele vem buscar a sua igreja. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 nos diz: estreita é a porta, entrai por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por quê? Porque para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos precisar aprender em Deus a tomar atitudes que agradam ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: Senhor, me ensina a descobrir aquilo que te agrada. Nós precisamos aprender o que agrada ao Senhor. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 12 nos diz: bem-aventurados, feliz o homem que suporta, o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia.
Nós temos uma promessa de algo maravilhoso, de algo que não é corruptível. Eu posso pegar isso aqui, ó. É madeira, mas isso aqui vai se acabar. O tempo vai passar e vai deteriorar isso aqui. Só que aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida é incorruptível. Ninguém pode destruir, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de nós. O Senhor prometeu que aqueles que o amam, Ele vai dar a coroa da vida. Então aqui está um dos primeiros segredos que eu quero trazer para nós na noite desse dia. O amor, amar. João capítulo 14, verso 21 nos diz: a pessoa que me aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei, lhe revelarei quem eu sou. Então, se você quer viver uma vida com Deus, busque amar ao Senhor, porque Ele diz que quando nós buscamos amar o Senhor, nós provamos a Deus através da nossa obediência e a nossa aceitação aos mandamentos e às ordenanças do Senhor, que nós amamos a Ele, e aí Ele pode vir e fazer morada dentro de nós. Porque se verdadeiramente nós só queremos viver dentro daquilo que é pecado, Deus, Ele é santo, Ele não vai dividir a glória dEle com pecado nenhum. Aleluia. Por mais que esse pecado possa satisfazer a nossa alma, a nossa carne, Ele não vai dividir. Ele não vai aceitar isso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, nos fala algumas dessas vontades que nós temos que abandonar para andar na presença do Senhor, para viver aquilo que Deus quer para nós. Ele diz sobre a imoralidade sexual, Ele diz sobre a prostituição, Ele diz sobre a indecência, Ele diz sobre a adoração a ídolos. E lembrando que essa adoração a ídolos não é só aquilo que é feito por mãos humanas, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar no seu coração que deveria ser de Deus. Tudo aquilo que faz divisão e tira o primeiro lugar, porque Jesus Cristo diz: buscai o Senhor Deus em primeiro lugar. Se você está buscando mais diversão, você está colocando essa diversão em primeiro lugar. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aleluia. Ambição egoísta, desunião, divisão, fofoca, inveja, bebedeira. Esse tipo de prática é o que a nossa alma desequilibrada, sem o governo do Espírito Santo, está desejando aqui nessa terra. E que nós olhamos ao nosso redor e está todo mundo fazendo, e é normal. Não tem problema, não. As pessoas dizem que é normal, mas Deus diz: eu abomino. Afaste-se disso. Não mexa com isso, não pense nisso, não olhe para isso. E aí, o que é que nós vamos fazer? Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: mortificai, matai. Essa é uma palavra que diz que eu e você temos que tomar um posicionamento. Ele não está dizendo: eu vou aí e vou matar, eu vou aí e vou mortificar. Ele está dizendo: não, mortificai. É você que tem que tomar essa decisão. Está escrito assim: mortificai, pois os vossos membros, parte do nosso corpo. Lembra que eu falei dos nossos olhos, dos nossos ouvidos? Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é uma espécie de idolatria. Se você é uma pessoa mão de vaca, se você é uma pessoa que você não estende a mão para ajudar ninguém, e eu não estou falando aqui de dinheiro, não, eu estou falando aqui de um abraço, eu estou falando aqui de um sorriso, eu estou falando de você visitar alguém que você sabe que está doente, eu estou falando de você ir na casa de uma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente e não pode limpar a casa, você ir lá e limpar a casa dessa pessoa. Sabe que tem uma mulher que ganhou neném, vai na casa dela, limpa, lava as roupinhas, limpa a casa. É disso que eu estou falando. Uma pessoa avarenta não é só com relação ao bolso, não. É com relação às suas atitudes. Deus, Ele está observando
observando as nossas atitudes. A palavra do Senhor, ela está nos chamando para mudança. E Deus, Ele usa situações para nos moldar, para nos esticar, para nos transformar. Aleluia. Para nos limpar. Porque Ele está nos preparando para que nós possamos habitar com Ele nas mansões celestiais. E lá não entra pecado, lá não entra avareza, lá não entra nada que nos afaste do Senhor. E isso começa aqui na terra. Aleluia. Através das escolhas e das opções que nós temos todos os dias. Para nós vivermos o que a palavra do Senhor nos disse, habitar no esconderijo do Altíssimo, nós precisamos renunciar. Habitar no esconderijo do Altíssimo exige nossas renúncias. Lucas capítulo 9, verso 23, o Espírito Santo, Jesus Cristo nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Habitar em Deus exige de nós fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Não é Ele que nos busca, somos nós que nos empenhamos em buscar a Ele. Habitar em Deus exige de nós entrega. Mateus capítulo 10, verso 37, o próprio Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Oh, Deus. Você não consegue habitar na presença de Deus sem ter fé, sem ter renúncia, sem ter entrega. Você não consegue ter um compromisso com Deus se isso não for base sólida na sua vida, na minha vida. Eu não poderia estar aqui falando com vocês, vivendo uma vida desequilibrada pela minha própria vontade, no meu próprio querer, no meu próprio entendimento. Eu nem estaria aqui se eu vivesse uma vida dessa maneira. Aleluia. Eu não posso falar para você daquilo que eu não vivo, porque senão o Espírito Santo me puxa a orelha. Glória a Deus. Eu falo para você porque isso aqui é minha prática diária há anos. Aleluia. Quantas coisas eu gostaria de fazer e o Espírito Santo falava para mim não. E muitas vezes a minha carne saltava querendo fazer e eu falava: Senhor, eu quero fazer. E Ele falava assim: você vai agradar você e me fazer sofrer, Jaqueline? Se você estiver sorrindo, Jaqueline, eu que sou o teu Espírito Santo vou estar chorando. Mas toda vez que você estiver quebrantada, chorando, eu estou feliz. Porque você está me provando que você me ama através da sua obediência, através da sua renúncia, através da sua entrega, através daquilo que você me coloca como primeiro lugar na sua vida. Através da sua atitude, eu vejo que você está buscando em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, a minha vontade. E é isso que eu quero para você. Porque você está cheia de feridas, você está cheia de carrapicho, você está cheia de justiça própria, você está cheia de altivez, de orgulho, de inveja, de cobiça, de mágoa, de tristeza, de dor, de justiça própria. E com isso tudo você não vai entrar no céu. Eu venho buscar uma noiva. Você não vê uma noiva toda rasgada, toda suja, toda imunda. Ela se prepara, ela se arregimenta, ela veste roupa decente, ela se prepara, porque ela sabe que o noivo é digno de toda a entrega dela, de toda a beleza dela, de toda a renúncia dela. Ela sabe que ela precisa ser fiel ao noivo, porque senão ele vem e ele não a leva. Porque ele não divide o que é dele com ninguém. Aleluia. Se nós somos noivas, nós precisamos viver uma vida de fidelidade com Deus. Aleluia. E a fidelidade, ela começa em pequenas coisas para ter um resultado grande. Ele vira para você como virou para mim no passado: eu não quero você de salto alto. E eu falava: mas eu gosto tanto de salto alto, mas eu não gosto, eu não quero, tira. É desse jeito. Tira. E eu falei assim: tá bom, vou tirar. Eu andava de rasteirinha, pois de rasteirinha eu caía. Olha que coisa louca.
De rasteirinho eu caía. Quando o meu coração amoleceu e eu andei de salto baixo, como ele queria, ele falou assim, agora tira, abandona a calça jeans. Você não vai mais usar calça jeans. Eu falei, mas eu gosto tanto, é tão prático. Eu não quero. O que você vai fazer? Eu vou renunciar, Senhor. Oh, glória. Eu vou renunciar. Aleluia. Mais vale agradar o Senhor do que agradar a minha vontade. A minha vontade passa. Então eu vou, através da ordenança do Senhor, fazer como Pedro. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Então sobre a palavra do Senhor eu decidi obedecer. Glória a Deus. Depois ele falou, eu não quero mais você usando brinco. Ah, eu não vou tirar o brinco não. Eu temei algumas vezes e minha orelha ficou desse tamanho. Jesus, eu que diga. Eu que sei. Então, é obedecer no pequeno. Porque quando ele te pedir algo grande, tipo, eu não quero você nesse relacionamento, eu não quero você com essa pessoa, eu não quero você nesse lugar, você não vai ter problema em obedecer aquele que governa, aquele que comanda, aquele que está limpando a sua vida para te levar para viver na eternidade com ele. Amém, glória a Deus. Nós precisamos nos conscientizar de uma coisa. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Aleluia. Nós estamos de passagem nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está nos moldando, nos alinhando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos entrar por essa porta estreita, para que nós possamos entrar por esse caminho que é apertado. Aleluia. 1 João capítulo 2, verso 17 diz, o mundo passa e as suas concupiscências com ela, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então tudo aquilo que é seu desejo hoje, que é a sua vontade hoje, que é o seu querer hoje, vai passar. Mas aquilo que Deus está te prometendo vai ficar para sempre. Amém. Jeremias capítulo 1, verso 19 está escrito, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Quando você estiver diante de uma tentação, quando você estiver diante que a sua alma está saltando e querendo que você faça alguma coisa, clame ao Senhor e Ele vai te dar uma porta de escape. Mas para isso você precisa estar sensível, para isso você precisa estar atento, para você identificar a porta de saída e o escape que Deus vai te dar. Ele está perto, Ele está dentro e Ele quer te livrar. Porque quem é Deus? Salmo 18, 31 e 32. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Aleluia! Quem é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho? É somente Deus. Nós não podemos fazer nada. De nós mesmos, nós não temos força, nós não temos capacitação, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o próprio Deus é aquele que o guarda, o próprio Deus é aquele que o fortalece, o próprio Deus é aquele que o renova, o próprio Deus é aquele que o capacita. Quando nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo, onde o Senhor Ele vai nos fazer mais do que vencedores para viver a eternidade com Ele. Eu e você fomos criados, nós somos planejados e nós fomos executados em corpo físico aqui como você está vendo, para a glória de Deus. Tudo isso que você vê, tudo isso que você deseja, tudo isso que você sonha, vai passar. A palavra do Senhor nos diz, não junte tesouros na terra, onde a traça consome, onde o ladrão rouba. Mas junte tesouro no céu. Amém. Glória a Deus. Onde nada vai perecer, onde ninguém vai roubar. Amém. Nós temos uma escolha todos os dias quando nós levantamos da nossa cama, quando nós abrimos os nossos olhos. Nós temos a escolha de habitar no esconderijo do Altíssimo e encontrar descanso nele, ou de viver a nossa vontade, viver a nossa agitação diária. Porque o mundo, ele está correndo, ele está acelerado, ele está desgovernado, ele está angustiado.
E se nós pararmos para viver conforme o mundo está ditando as suas regras, conforme a sociedade está dizendo que você pode andar, satisfazendo o seu próprio querer, satisfazendo a sua própria vontade, não, você vai viver em desequilíbrio, em desordem, em desobediência. Então escolha todos os dias, assim como eu escolho todos os dias. Não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele nos ajuda na nossa fraqueza. Não espere estar forte para você tomar as decisões e as escolhas que você precisa. Porque o apóstolo Paulo diz, ele diz na palavra do Senhor: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É verdade. Não queira ser super-homem, não queira ser super-mulher, mas queira todos os dias ser dependente do Senhor. Porque Ele é o que te fortalece, Ele é o que te capacita, Ele é o que te faz ir avante. Mesmo quando você quase não tem força. Mas se Deus estiver endireitando os seus caminhos, trazendo livramento, mesmo na sua pouca força, você vai conseguir fazer as melhores escolhas que vão te conduzir à morada eterna com o Senhor. Lembre-se, você e eu, nós, Igreja do Senhor, estamos sendo preparados para morar na Jerusalém celestial. E nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor e escolher todos os dias aquilo que Deus preparou e escolheu para nós. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé. Que você possa colocar a mão no seu coração agora, fechar os seus olhos, e que você possa analisar a sua vida. Que você possa verdadeiramente pedir: Espírito Santo de Deus, me revela a intenção do meu coração. Me revela se existe coisas, sentimentos, situações, pensamentos, desejos, vontades dentro de mim que não agrada ao Senhor. Eu quero ser transformado porque eu quero viver as promessas do Senhor aqui na terra e também no céu. Olha para dentro de mim, Espírito Santo. Não me deixe confundido, não me deixe enganado. Não me deixe ganhar o mundo e perder a minha salvação. Não me deixe, Senhor, ser iludido pelo desejo dos meus olhos. Ser encantado por aquilo que o meu coração deseja. Porque o coração do homem é enganoso. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ajuda a negar o meu eu. Me ajuda a renunciar. Me ajuda, Senhor, a te obedecer. Eu preciso da ação do teu Espírito Santo, fazendo aquilo que só Ele pode fazer, que é me convencendo da justiça, do pecado, do juízo, que me afasta do Senhor e que me tira da tua presença. Me ajuda, Senhor, a firmar os meus passos sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Não me deixe olhar para a direita nem para a esquerda, mas com a voz do teu Espírito Santo brada atrás de mim, me mostrando o caminho que eu tenho que seguir. Me fortaleça, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Cala as vozes do inimigo sobre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir, identificar e obedecer a voz do Senhor, Espírito Santo. Não me deixe confundida diante das bandejas que são colocadas diante dos meus olhos, mas me faça entender a vontade do Senhor. Me faça andar pelos caminhos que o Senhor quer para mim. Eu abro mão hoje da minha justiça própria. Eu abro mão hoje das minhas convicções, das minhas verdades, para viver e conhecer a verdade que é Cristo Jesus. Essa verdade que me liberta, essa verdade que me transforma, essa verdade que me alinha aquilo que é espiritual e eterno, e que vai me fazer obedecer e andar junto com o Senhor todos os dias, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Faça morada dentro de mim e faça conforme o teu querer. Assim como Jesus Cristo orou na oração conhecida por nós como Pai Nosso. Ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade sobre a terra. Nós somos o pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra. E nesta noite nós queremos pedir, Pai, faça a tua vontade na nossa vida, assim como ela é feita no céu, para a honra, para a glória e para o
nós queremos viver o sobrenatural, os sonhos e os projetos que o Senhor sonhou para nós. Nós queremos dar orgulho ao Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Nós queremos alegrar o coração do Senhor como filhos e filhas que Te amam e que querem ver o sorriso no Teu rosto, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que concordam, diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Que o Senhor possa fazer fluir dentro de você essa palavra. E que você possa encontrar no Senhor as mudanças e as transformações que você precisa. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome